Se a gente não se alimenta da palavra de Deus, né? Só o alimento, né, que a gente pega, que é o alimento material, né, não é o suficiente, né, para de fato nos manter de pé. É preciso nos alimentar também da espiritualidade. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amais os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filho do vosso Pai que estais nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair chuva sobre os justos e os injustos. Porque amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É Jesus que ilumina os passos meus. É Jesus que ilumina os passos meus. Segurei com muito amor nas mãos de Deus. Jesus que ilumina os passos meus. É Jesus. 12 horas e sequência. E a palavra de Deus hoje nos direciona, nos convida a experimentar. Acolha verdadeiramente o amor de Deus em seu coração. Esse é o convite, né, que é feito para mim e para você no dia de hoje. Diante das afirmações que Jesus Cristo nos traz, ao fazer alguns comparativos na narração do Evangelho de hoje, a gente observa, e isso fica bem claro para cada um de nós, que devemos acolher, né, de todo o nosso coração e de forma realmente verdadeira, né, o amor de Deus. Esse amor de Deus tem que ser acolhido em nosso coração. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filho de vosso Pai que estais nos céus. Porém, Ele fez nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Por quê, né? Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Mateus 5, 44 e 46. Veja bem, né, o que somos convidados a colocar em prática. É uma missão fácil para a realidade do mundo que a gente vive hoje? Não. É uma missão árdua. Mas com Jesus tem alguma coisa fácil? Não. Com Jesus é na dificuldade. É um desafio. É vencendo os obstáculos, né? Dia após dia que nós vamos aí estar nos desenvolvendo, vamos estar nos fortalecendo nessa caminhada, que não é uma caminhada qualquer, é uma caminhada eterna. Ao nos colocarmos aí, né, nessa jornada no seguimento ao nosso Jesus Cristo, é para sempre. Não é uma coisa que, não, é para sempre. O amor de Deus não é um amor, né, convencional. Embora Deus
com a encarnação, tem assumido a nossa condição humana. Ele continua a nos amar de uma forma divina, ou seja, Deus nos ama de uma forma incondicional. Deus nos ama, né? Ainda que nós não correspondamos a esse amor. Ele continua fiel no seu... e nos amando, né? Ele continua fiel a nós e nos amando. Ele nos amou, né? Quando nós ainda éramos aí pecadores indignos desse amor. Quando nós não merecíamos esse amor, Ele nos amou. Diferente de nós que muitas vezes pensamos que estamos amando, mas, na verdade, no fundo, nós estamos aí apenas sendo conveniente com as pessoas do nosso interesse. E nós somos convidados no dia de hoje a fazer uma experiência totalmente diferente. E em uma profundidade que requer da gente também, né? Uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento. E Jesus nos convida a fazer essa experiência no dia de hoje. Aquilo que eu falava no início, né? Jesus vem nos trazer o contraditório. A gente vai sair, né, do nosso conveniente, nosso convencional, né, e adentrar nessa experiência que nós somos convidados. Quantas vezes eu falei aqui, né? Mateus 5,48, né? Sejais perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Nós somos convidados a caminhar, a adentrar, né, nessa experiência de perfeição. É fácil? Não. É uma jornada realmente árdua. É uma jornada que requer da gente, né, uma entrega plena, uma entrega total. Mas a gente temos que estar com o nosso olhar realmente fixado, né, no que estaremos recebendo em recompensa diante daquilo que Jesus Cristo nos convida a viver e a experimentar. Não é uma coisa qualquer. Por mais que a gente venhamos buscar nos preencher esse entendimento, está fora do nosso alcance. Nós estamos falando da eternidade, nós estamos falando aí, né, de contemplar a glória do Pai, de fazer uma experiência nesse caminhar, mas isso requer da gente algumas atitudes. Atitude essa que o primeiro passo é contrariar a nossa vontade, o nosso querer. Contrariar como? Fazendo aquilo, né, que é o oposto do que o mundo nos proporciona. A gente vê aqui, né, vamos voltar aqui para o início do Evangelho, e a gente vê que, né, naquele tempo foi dito, né, a gente ouvia dizer, amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. E Jesus vem, né, nessa contramão. Jesus, porém, nos diz, né, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Veja, assim vós tornareis filho, né, do vosso Pai que estais nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus, faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Veja ao que nós somos convidados a experimentar, a mergulhar, né, para que a gente possamos aí de fato, né, adentrar em todo esse mistério e fazer a nossa verdadeira experiência com Deus. Deus nos ama sempre, ainda que nós não correspondamos a este amor, como a gente vê aqui na narração do Evangelho. Deus nos ama tanto que quando Ele faz o sol nascer sobre todos, faz chover sobre todos, e Ele não faz distinção, né? Se é A, B ou C, se é a condição A ou B, se agrada ou não agrada. Ele está ali para amar todos. A dificuldade está na compreensão nossa, porque no sentido, né, que a gente não consegue entender essa realidade e a gente acaba desprezando a Deus. Mas Deus nunca nos despreza. Como Jesus sempre fala, está a porta batendo, basta a gente abrir e entra e faz morada. Mas a gente continua com a nossa porta fechada, né, com a nossa dureza de coração, no coração de muitas pessoas, né, continua aí pedrificado, né, e resiste a todas as possibilidades que Deus tem utilizado, né, para poder aí, né, atrair essas pessoas para Ele. Então é difícil. Enquanto a gente de fato não nos abrirmos aí para a verdadeira experiência, a gente vai viver o que a gente está vivendo aqui hoje. A gente vê muitas pessoas aí vivendo uma situação difícil, né? A gente vê o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio, né, psíquico.
Porque você perde o referencial, você não tem mais referência. Você chega a um ponto que você se encontra dentro da limitação e você só vê o abismo na sua frente. Você só vê o precipício na sua frente. Porque é Jesus Cristo que nos vai andando, né? O nosso caminhar é nele que nós vamos ter que, né, seguir. É a ele que nós devemos seguir. Ele diz que ele é o caminho. E se você não está no seguimento a Jesus Cristo, você vai cair no abismo. E quando você chega na porta desse abismo aí, né, o desespero toma conta. Como a gente vê muitas pessoas aí vivendo essa realidade aí, né? E não é uma nem duas, né? Muitas pessoas hoje que estão vivendo essa realidade. Mas por quê? Porque de fato ainda não se abriu verdadeiramente para que Jesus possa entrar na vida dela e ser, né, o condutor, né, o guia nessa sua jornada. Sem Cristo na frente, sem Ele estar na condução, né, vamos cair sempre. É Jesus Cristo que tem que estar, né, na linha de frente. Ele diz que, né, com Ele o fardo é leve. E a gente acaba aí, né, nos acarretando em tantas outras coisas, nos prendendo a tantas outras realidades e ficamos realmente distantes de Cristo. Por isso a gente vê, né, o sofrimento bater na nossa porta e diante do sofrimento o desespero tomar conta, porque a gente continua resistente a Ele. E tudo isso ainda a gente acaba, né, entendendo aquilo como algo ruim, algo mal, mas não, é misericórdia de Deus para que a gente possamos aí acordar, né, e despertar e, né, abrirmos aí nossa porta e sairmos em busca, né, dEle. Ele é o caminho, Ele é a salvação. É nele que nós devemos realmente estar aí nos alicerçando, né? Nos firmando nessa caminhada. E a gente voltamos aí, né, a refrisar mais uma vez. Deus nos ama sempre. Ainda que nós não correspondamos a este amor. Mas Deus não. Ele nos ama de forma gratuita e desinteressada, sem esperar algo em troca. Até porque Ele sabe da nossa escassez. Deus sabe da nossa pobreza em viver, né, esse verdadeiro amor. E sabendo da nossa pobreza, sabendo o quanto nós somos pobres em viver esse verdadeiro amor, Ele derrama de forma aí generosa, né, o seu amor sobre nós. E derrama sem distinção de bons ou maus, sobre justos ou injustos, pois o desejo dele é fazer com que todos conheçam e experimentem o seu amor, independente de se são bons ou maus. E a palavra de hoje nos diz que Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Jesus nos ensina que a maior recompensa será recebida por aqueles que souberem, né, amar sem esperar alguma recompensa, sem esperar algo em troca. Aquele que souber perdoar, que for compassivo sem esperar uma recompensa de alguém, porque a maior recompensa já recebemos, é o amor de Deus. Falta a gente meditar, a gente refletir, nos voltar para essa realidade. Veja a proporção do amor de Deus para conosco, além, né, de nos servir em todas essas condições que foi relatada aí, né? Independe do seu estado, da sua condição, se você está vendo a realidade aí, né, que agrada a Deus ou não, mas Ele está ali sempre disponível, mandando aí o sol todos os dias para você, mandando a chuva no tempo certo para você, cuidando de você. Mesmo que você não reconheça isso, mas Ele está ali fazendo isso por você. E veja a que ponto ainda, né, esse amor perpassa a nossa capacidade de entendimento. Porque nós entendemos que somos miseráveis, não merecemos, mas mesmo assim Ele continua nos amando e cada vez nos amando mais, e chega ao ponto de dar seu Filho pela nossa salvação. Ele manda seu Filho, né, a esse mundo passar tudo o que passou, né, toda a provação que Ele passou, né, por amor a mim e a você. E de que maneira nós estamos respondendo a esse amor de Deus? De que maneira? Desprezando a Ele? Renegando a Ele? É assim que nós respondemos a esse amor? Enquanto nós estamos convidados, né, a colocar em prática tudo aquilo que Ele está nos pedindo?
E quando você se abre e você faz uma verdadeira experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, e você começa a enxergar esse amor com o olhar que nós devemos de fato estar enxergando, muda tudo. Tudo passa a ser de fato diferente, porque o essencial está nele. Você começa a enxergar uma razão, e a razão maior, né, é aquilo que ele nos promete, aquilo que ele nos garante. E você passa a ter o entendimento de que você está aqui, a razão de você estar aqui, porque ele te escolheu, porque ele te quer. Você está aqui não é para um querer seu, é um querer de Deus. Mas ele nos ama tanto que chega a ponto, né, de nos dar plena liberdade a escolher, né, recompensar, no sentido de nos voltar para ele, é um querer nosso. Seguir a Deus é um querer nosso. Não é como o inimigo, né? O mal, ele vem, ele invade, ele, né, coloca as pedras de tropeço, ele realmente, né, busca todos os artifícios possíveis, né, para nos ludibriar, para nos distanciar de Deus. Mas Deus não, Deus nos dá plena liberdade. Ele quer que a gente reconheça, diante de tudo isso que nós estamos falando, todos esses sinais, de tudo aquilo que Ele vai trabalhando e vai apresentando para cada um de nós, a gente reconheça Ele como nosso Senhor. E o que é que nós temos buscado nesse sentido todo? A gente vê as pessoas se prendendo a detalhes, a coisas essas que não vai ter serventia nenhuma no seu último momento. Porque enquanto você não se alicerça aí, quando você passa por um momento difícil de dificuldade, que uma doença bate à tua porta, você chega no seu estado terminal, você olha para os quatro cantos e aí você depara com a realidade da morte, e você, diante da realidade da morte, você não tem certeza da eternidade. Por quê? Porque você não está alicerçado, não está firme em Jesus Cristo. Porque quando você está firme em Jesus Cristo, a morte não é mais um empecilho para você. Você vai conseguir enxergar a morte simplesmente como uma porta para o encontro com Deus. Mas quando você não está nessa certeza, está preso a essa realidade, você vê ali, né, na sua vida um ponto final. A sua história encerra ali. E isso realmente é assombroso, é assustador, é desesperador. Feliz aquele ainda que consegue, né, despertar mesmo naqueles últimos momentos e abrir a porta do coração para que Jesus possa chegar. Mesmo naquele pouco tempo, Ele possa, né, te acolher e te destinar, né, para o devido caminho. Pode ser mais dificultoso? Pode. Que você poderia estar muito mais próximo dele, né, se você tivesse realmente se abrido, né, o quanto antes e feito essa verdadeira experiência e vivido tudo aquilo que, né, deveria ter vivido aqui. Porque se a gente não vive essa experiência, no outro lado, aqui vamos ter nossa dificuldade. Então, vamos aí, né, nos abrir para a verdadeira experiência com Jesus Cristo o quanto antes, para que Ele possa, de fato, estar sendo aí o guia, o condutor, e nós possamos estar alicerçados nesse caminho que é Jesus Cristo. E quando a gente está alicerçado nesse caminho que é Jesus Cristo, não temos dificuldade. Vamos ter aqui na dificuldade do mundo? Vai. Mas vamos estar firmes, porque nós temos aí, né, uma base que nos sustenta. Nós estamos realmente alicerçados em cima de um rochedo. Nós temos aí, né, a clareza de onde nós estamos pisando, porque Jesus disse que Ele é a luz do mundo, e onde Ele está não existe a treva não vai estar diante da luz. Ela não consegue resistir à luz. Então, quando você está com Jesus Cristo, você também está firme onde você está pisando, você tem certeza de que você está caminhando, para onde você está caminhando. Você tem mais uma garantia que a luz. E o outro ponto, né? Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E veja, você está alicerçado naquilo que todo mundo almeja, uma vida, e não é uma vida qualquer, uma vida eterna, uma vida para sempre em Deus. Mas para isso nós temos que fazer esse percurso, para que a gente possamos alcançar, né, e chegar, né, ao objetivo final. Nós temos que estar preparados. Jesus Cristo nos traz tudo, né, a base, deixa disponível para cada um de nós, né, toda essa base para que a gente possamos estar nos preparando para essa jornada. Porque não é uma jornada simples, é uma jornada que requer da gente preparação. Eu falo aqui sempre, né, que a gente sempre traz as últimas oportunidades, que é a vida do cristão, a vida de atleta. Um atleta, para poder competir, para ele vencer, né, a sua prova, ele tem que estar preparado. Como é que eu vou correr uma corrida de 42 quilômetros, onde eu treino 15 quilômetros, 10 quilômetros? Eu vou ter disposição física para completar essa maratona? Não vou ter. Então eu estou sendo o quê?
Estou agindo com imprudência, com irresponsabilidade ao participar de um ato desse. Eu não estou preparado para aquilo ali. Eu sei que eu não vou conseguir competir, eu sei que eu não tenho, né, condições físicas para concluir essa etapa. Mas se a gente se prepara e a gente coloca em prática o ensinamento de Jesus Cristo, vamos estar realmente aptos a completar a missão. E a gente completando a missão, né, nós vamos aí estar alcançando a nossa meta. Qual é a meta? A salvação de nossas almas e conquistar, né, a vida eterna, né, e contemplar da glória de Deus. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos traga para cada um de nós o devido entendimento de tudo isso, né, que tem sido apresentado a nós dia após dia através da palavra de Deus. Você que está em casa, que nos acompanha todos os dias, tem tido a oportunidade, né, de se aprofundar um pouco mais, de meditar com a gente aqui, né, sobre o que a palavra de Deus tem nos convidado, né, a nos apossar. Você que está em casa nesse momento almoçando, né, também deve se alimentar da palavra de Deus. Se você só se alimenta, né, com esse alimento que está na tua mesa aí, né, só Ele não vai te sustentar. Quem verdadeiramente nos sustenta é a palavra de Deus. É Jesus Cristo que nos sustenta. E o Evangelho de hoje nos convida a fazer uma experiência, e não é uma experiência fácil. Veja o que Jesus nos pede no dia de hoje. Vamos reprisar mais uma vez aqui para a gente finalizar. O Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 43 e 48. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: Vós ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filho, né, do vosso Pai que estais nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Se saudais somente os irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Veja, Deus é perfeito. Em Deus você não vai ver, né, rancor, mágoa. A palavra diz que Ele deixa, né, a obra acontecer, e a gente vê aqui no dia de hoje, né, o sol nasce sobre os bons e os maus. A chuva cai sobre os justos e os injustos. Então Deus, Ele está sempre fazendo a sua ação. A dificuldade nossa é entender, compreender e retribuir essa ação. E quando eu falo retribuir, Jesus nos convida a retribuir ao nosso próximo. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja a ligação que nós temos que estar realmente colocando, né, como prioridade na nossa vida. Esse alinhamento com o céu, esse alinhamento com Deus e também esse alinhamento, né, com o meu próximo. E esse meu próximo pode ser qualquer pessoa, inclusive uma pessoa que eu não goste, que eu não me identifique. E eu tenho que me colocar nessa condição de buscar esse processo de mudança, de rezar por ele, entende? De complementar aquela pessoa, de estipar de dentro de nós esse sentimento mal que está na gente. E quando você começa a deixar esse sentimento se alimentando, o mal ele vai se apossando, ele vai se enraizando. É através dessa atitude nossa que a gente vai mudar, a gente vai dissipar o mal dentro de nós. Ainda ontem a gente falava sobre isso, né? Vão estar dentro de nós duas sementes: a semente do bem e a semente do mal. A qual que você está deixando germinar dentro de você? A qual que você está irrigando? Você está realmente cuidando? Da qual semente? E veja, né? Como a gente vê outros comparativos no joio e o trigo. Tem tantos comparativos que a gente traz aí, né, para o campo da reflexão. E quando você alimenta em você a semente do bem, ela vai crescer, ela vai germinar de tal ponto, ela vai se enraizar, que ela não vai ficar só retida dentro de você. Ela vai transbordar. E ao transbordar, né, ela vai estar ali também, né, servindo, né, não só para você que já está pleno, mas também ao seu próximo que está ali.
ao transbordar, a graça de Deus, quando transborda de nós, ela vai alcançar todos que estão no nosso entorno. Então, quando você está revestido desse espírito da bondade, né, esse lado sensível, acolhedor, imagine, né, como as pessoas passam a te enxergar, as pessoas passam a te buscar, porque sabe que você vai estar ali, né, para cumprir a missão que Deus quer que cada um de nós coloquemos em prática, que faz a vontade. Não é eu que estou fazendo, é a partir da minha abertura, Jesus Cristo vai estar agindo e vai estar fazendo através de mim e também através de você, se você permitir que Ele possa agir, né, e conduzir o nosso caminhar para esse último, né, versículo que nos traz no dia de hoje. Esse caminhar para um caminho de perfeição. Portanto, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, todos nós somos convidados para uma vida de santidade. Todos nós somos convidados para uma vida de perfeição. Sermos aí, né, semelhantes, sermos imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a palavra de Deus que nós estamos nos alimentando hoje, ela possa de fato se alojar dentro de cada um de nós, de se desenvolver e germinar, levando frutos a tantas pessoas que estão necessitando. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe na tarde de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus possa derramar de forma abundante. Você que está nos alimentando, se tem de se alimentar, que ela possa realmente ser esse verdadeiro alimento no teu dia de hoje, tá bom? Que Deus nos agracie com esse pleno amor, né, que Ele demonstra para cada um de nós no dia de hoje, ao não fazer distinção, né? Ao derramar sua graça, Ele derrama da mesma proporção para todos. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco,